Olá, segundo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 3 do PET volume 6. Se você quer ter acesso à explicação do conteúdo juntamente com a correção das atividades, basta você clicar no card que vai aparecer aqui acima agora e lá você será direcionado ao vídeo da explicação do conteúdo e das correções das atividades, tudo junto. Este vídeo é apenas a correção das atividades, então vamos às correções. Atividades. Como vimos, o tema principal trabalhado essa semana é o xadrez e na sequência temos algumas atividades a serem resolvidas. Vamos então às possibilidades de resposta para a atividade 1. Atividade 1. O xadrez teve seu início com regras diferentes das dos dias atuais, mas com uma complexidade tão alta quanto a de agora. Quais as peças utilizadas na origem do xadrez? E aqui como resposta, pessoal, eu coloquei o seguinte: as peças utilizadas no início do xadrez, no jogo de chaturanga, que provavelmente é o jogo que deu origem ao xadrez, eram, no caso utilizadas, o rei, o barco, o elefante e 4 soldados. Tá certo? Fica esta possibilidade de resposta para a atividade 1. Vamos agora à atividade 2. Atividade 2. No texto, a última das regras se refere às cores preta e branca do xadrez, que correlacionam uma situação latente em nossa sociedade atual, o racismo. Mas como percebido, a sociedade influenciou diretamente nas regras, realizando mudanças reais no jogo bem como na realidade social de cada era. Deu uma sugestão de alteração da regra referente às cores do xadrez. Mas atenção, a mudança deve ser funcional. Esta questão exige uma resposta, em parte, pessoal, que é uma sugestão que você deve dar. E assim eu fiz para colocar uma possibilidade de resposta aqui. Eu coloquei o seguinte: eu mudaria as cores para amarelo e verde, extinguindo assim a conotação racista atribuída às cores e regras de início de partida. Ok, pessoal? A possibilidade de cores aqui é muito grande e é, em parte, pessoal. Eu escolhi apenas amarelo e verde para fazer alusão às cores que representam o nosso país, amarelo, verde e azul da bandeira, tá certo? Utilizei apenas o amarelo e o verde. E aqui, com a atribuição dessas cores, a gente exclui essa conotação racista que é atribuída às peças do xadrez quanto ao início da partida. Quem fica com as peças brancas começa a partida, além do posicionamento das rainhas no tabuleiro de jogo no início da partida. Ok, pessoal? Aqui é uma resposta tranquila e com base na que eu construí aqui para vocês, vocês conseguem desenvolver a resposta desta questão aí. Ok? Vamos à atividade 3. A atividade 3 pede o seguinte: posicionem no tabuleiro 2 bispos e 2 torres, indicando no tabuleiro suas possibilidades de movimento com linhas e retas, não podendo elas estar em situação de captura de ambas as peças. Então vamos à possibilidade de resposta aqui. Aí, pessoal, eu construí a seguinte possibilidade de resposta. Temos 2 torres e 2 bispos. A gente sabe muito bem que a torre se movimenta na horizontal e vertical, e o bispo sempre na diagonal. Essa questão é um pouco confusa, porque ela não fala se as peças posicionadas são do mesmo jogador ou de jogadores opostos. Então, eu construí uma resposta que funciona tanto para peças do mesmo jogador quanto de jogadores opostos. Ok, pessoal? Então fica aqui esta possibilidade de construção de resposta para a atividade 3. Depois de resolver a atividade 3, vamos à atividade 4. Atividade 4. O xadrez é um jogo dinâmico e conhecido pelos estudantes como um exercício teórico, mas a verdade é que seu conhecimento deve ser extremamente prático. Neste PET, temos 2 desafios que elevarão suas habilidades no jogo. O desafio das 7 rainhas. A rainha é uma peça extremamente importante no jogo e o manuseio perfeito dela te fará um jogador acima da média. Posicione no tabuleiro abaixo, a partir de uma primeira já posicionada no tabuleiro, mais 6 rainhas sem que elas tenham possibilidade de captura uma da outra. Então vocês devem posicionar as rainhas a partir desta já colocada. E aí, como resposta a este desafio, eu construí o seguinte. Então, como resposta, pessoal, eu coloquei essas possibilidades. Cada uma das bolinhas coloridas representa uma rainha. E em todos os movimentos que elas podem realizar, elas não ficam em situação de captura.
Então fica aí esta possibilidade de resposta para a atividade 4, o primeiro desafio. Após resolver este primeiro desafio, vamos ao próximo desafio. O próximo desafio é o desafio do cavalo. O cavalo é essencial em qualquer estratégia de um bom jogador de xadrez. Nesse exercício, elevaremos nossa habilidade de conduzi-lo pelo tabuleiro ao máximo. Você deverá caminhar com o cavalo pelo tabuleiro seguindo as seguintes regras. Você deve enumerar, de forma crescente, cada casa que seu cavalo passar, dando sequência ao caminho já iniciado. Não poderá repetir uma casa já visitada pelo seu cavalo. Seu cavalo deve andar seguindo as regras de movimento da peça no xadrez. O desafio estará completo quando seu cavalo passar pelo máximo de casas que você conseguir, respeitando as regras. Lembre-se que são 64 casas, então busque o seu limite e bom jogo. Então vamos a uma possibilidade de resposta para este desafio. Pessoal, eu construí inicialmente aqui e eu consegui alcançar 16 casas e ainda tem mais possibilidades. Eu só não continuei porque seria muito inviável para mim conseguir explicar aqui o que eu consegui fazer. Mas é uma atividade simples e você consegue realizar muito mais que 16 casas, tá certo? Então eu peguei o tabuleiro já disposto no jogo e fui dando sequência à movimentação. Do 4 eu parti para o 5, fazendo a movimentação de L do cavalo, depois para o 6, para o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Eu sempre respeitei aqui a movimentação do cavalo, que é, do ponto inicial que ele sai, são 2 casas e muda de direção, ou muda de direção e 2 casas. Seguindo esse padrão de movimento, vocês conseguem percorrer boa parte do tabuleiro antes de ficar sem possibilidade de movimentação. Aqui é apenas um início de possibilidade de resposta. As demais possibilidades aqui devem ser criadas por vocês. E é isso aí, turma. Depois de finalizar o desafio da movimentação com o cavalo, finalizamos aqui então a nossa semana 3 do PET volume 6. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar no campo de comentários, eu vou procurar responder todo mundo. Se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.